Doutor Me Consulta de volta, são 13 horas e 15 minutos e eu já tô com o nosso primeiro entrevistado do dia. Ele é cardiologista, doutor Alisson Siqueira, tá com a gente aqui no estúdio. Doutor, seja muito bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Hélio, um prazer estar aqui presente, muito grato pelo convite e um prazer grande poder falar para os ouvintes do Doutor Me Consulta, um programa que já está aí há muito tempo na nossa comunidade de Boa Vista, do nosso estado de Roraima, e hoje eu faço o meu debut aqui com seja imenso bem-vindo, prazer. né? Obrigado, Que Hélio. seja a primeira de muitas, hein, doutor? Amém. Olha só, a gente escolheu um tema, doutor, que hoje em dia você sabe que a IA tá tomou uma proporção gigantesca, né? E aí a gente trouxe o seguinte tema, o papel da inteligência artificial na cardiologia moderna. E aí eu já chego lhe perguntando, quais foram os avanços mais significativos que a IA trouxe para o campo da cardiologia nos últimos tempos? Hélio, a cardiologia talvez seja a especialidade médica, juntamente com as áreas de imagem, que mais utiliza tecnologia já há muito tempo. A inteligência artificial ela já acompanha a cardiologia há um certo tempo, com relação aos estudos científicos, desenvolvimento de novos medicamentos, mas o impacto mais usual e perceptível à população hoje talvez seja os dispositivos vestíveis, né? Quando eu falo de dispositivos vestíveis, eu estou falando do smartwatch que a pessoa usa aí no seu pulso, né? Hoje é uma paixão de muitos aí terem um relógio que é possível identificar alguma arritmia, né? Então, esse talvez seja o impacto mais perceptível à população. Mas tem muitas outras tecnologias que aí estão em várias áreas da cardiologia que têm impacto significativo na condução clínica dos nossos pacientes hoje. O senhor acabou de citar o relógio, né? Ele de fato é algo bem usual hoje em dia, as pessoas adotaram mesmo na rotina, né, doutor? Uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai dar uma pedalada, tá ali com o reloginho também, medindo os batimentos cardíacos. Exatamente. Então isso é muito importante também, até para a pessoa conhecer o seu próprio organismo, digamos assim, né? Exatamente, até mesmo alguns treinos de alguns pacientes. Hoje nós temos muitos atletas amadores que levam o seu corpo a situações que um atleta profissional também leva. Então, na prática do dia a dia, eu oriento os pacientes como usar o seu smartwatch para atingir a sua frequência cardíaca, que ele sabe que vai entrar em cansaço, e assim às vezes ele diminuir, programar o seu treino de forma melhor, de forma que ele consiga concluir aquele treinamento que ele saiu de casa para fazer, que ele não fadigue antes da hora. É possível, doutor? É possível e o dispositivo é vestível, está no pulso das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, né, doutor? Cada pessoa é uma pessoa. Né? A gente trabalha com frequências cardíacas estimadas para a idade de cada indivíduo, mais baseado na idade, né? Mas claro que o condicionamento físico e a elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca depende, claro, do perfil de cada pessoa. Doutor, de que forma a gente consegue ter esse auxílio no diagnóstico precoce, por exemplo, de doenças cardíacas? Certo. Hélio, hoje eu sou ecocardiografista, que é a minha subespecialidade na cardiologia. Hoje a ecocardiografia, ela utiliza muito o strain, que é uma técnica que permite mensurar o movimento dos filamentos musculares do músculo cardíaco, identificando com uma precisão muito alta e de forma muito precoce se aquela área do coração ela está sendo afetada por alguma doença, até mesmo antes do entupimento de uma coronária. Então isso permite com que nós façamos uma previsão se essa pessoa vai ter algum dano cardíaco ou não. Outra aplicabilidade do strain cardíaco. Então é possível ter essa precisão, doutor? Sim. Com antecedência? Com antecedência. Hoje, né, com a reposição hormonal, com a suplementação hormonal, a gente sabe que traz todos os benefícios, mas também tem seus efeitos colaterais. E aí é uma forma de nós mensurarmos nesses pacientes o surgimento de alguma cardiopatia precoce secundário à suplementação hormonal,
também é uma técnica utilizada dentro do strain na ecocardiografia. Que show. Em que tipos de exames cardiológicos a IA é mais comumente utilizada? Além dos ecocardiogramas, tomografias e etc. Certo. Basicamente, Hélio, a gente começa lembrando aí do nosso mapa de 24 horas, né? Aquela monitorização da pressão arterial de 24 horas, comumente conhecido, amplamente reconhecido, é uma forma de inteligência artificial que há anos é usado na cardiologia. Na ecocardiografia, né, com esses dispositivos vestíveis, com o uso do relógio, é possível a gente detectar arritmias, né, e que essas arritmias sejam transmitidas ao médico cardiologista do indivíduo através da internet, né? Tem a ecocardiografia, como citei, os exames de imagem, a ressonância cardíaca, a tomografia cardíaca, já utiliza esses modelos de inteligência artificial há anos, né, no diagnóstico das patologias, diferenciando apenas a diferença da densidade do tecido cardiológico. Algumas doenças que funcionam, por exemplo, com impregnação de metais no coração, né, principalmente a hemocromatose, que é uma doença de depósito, que leva a depósito de ferro no coração. As técnicas de imagem, tomografia e ressonância, avaliando a diferença dessa densidade do tecido, ela pode dar o diagnóstico. Outra doença também que funciona nesse sentido é a amiloidose, que é a deposição de uma proteína, né, na parede do músculo cardíaco, que dificulta a movimentação do músculo cardíaco e, de acordo com a densidade identificada ali no exame de imagem, dá-se o diagnóstico da doença. De forma não invasiva, não é necessário fazer uma biópsia, né? Claro que depois é feito para confirmar, né, sendo um padrão ouro, mas nós avançamos muito, ganhamos muito tempo no tratamento do paciente com o uso das ferramentas de inteligência artificial. E essas doenças, uma vez diagnosticadas, elas são tratáveis, né, doutor? O mais precocemente possível. O mais precocemente possível, né? Nós conhecemos as nossas dificuldades logísticas de diagnóstico. Às vezes o resultado de uma biópsia, que vai ser enviada a um grande laboratório de apoio no Sudeste, demora alguns dias a chegar esse resultado. E aí já é permitido com que, diante aquele diagnóstico inicial baseado na imagem, nós iniciemos o tratamento, né? Sempre com a premissa de nunca fazer mal ao paciente, né? Mas sempre atuando de forma precoce. A inteligência artificial, ela encurtou muito o tempo do tratamento. Esses tratamentos, doutor, eles são, na maior parte das vezes, cirúrgicos ou tem algum tipo de tratamento que a inteligência artificial lhe ajuda sem ter que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico? A maioria desses tratamentos que eu citei, tanto da amiloidose, da hemocromatose, são tratamentos clínicos, com medicamentos, ajustes terapêuticos, otimização da própria terapia que o paciente já faz uso, né? Então, como eu disse em relação ao tempo, antigamente os cardiologistas talvez tivessem medo, por exemplo, do exame de mapa de 24 horas, que talvez fosse tomar a arte deles em fazer um diagnóstico de hipertensão. E ao longo do tempo a gente provou que não é necessário avaliar a pressão do paciente todos os dias, durante uma semana, para fazer o diagnóstico. O exame faz o diagnóstico em uma semana. E isso permite com que esse médico, que esse profissional de saúde, ele possa expandir o seu conhecimento, a sua prática a outras áreas da cardiologia, ganhando tempo e eficiência. Então, nós não devemos ter medo dessas novas tecnologias. Temos que... esses tratamentos, como o senhor acabou de citar, como, por exemplo, hipertensão, é algo que está muito em evidência, né? Sim. A população está cada vez mais adquirindo, está cada vez mais se tornando hipertensa. E realmente a inteligência artificial ajuda esse tipo de paciente, né, doutor? Sim, ajuda, e também nós temos que tratar esses dados com muita sensibilidade e com muita preocupação. Por quê? O desenvolvimento da inteligência artificial talvez ela possa nos levar a uma situação que seja contra a população, no sentido de que através desses estudos, né, de monitorização, às vezes, da pressão arterial, ou até mesmo da faces do indivíduo,
indicar uma probabilidade daquele indivíduo desenvolver ou não uma doença cardíaca, por exemplo, a hipertensão. E talvez isso os operadores de planos de saúde possam usar isso como uma ferramenta de barrar um indivíduo de ter acesso ao plano de saúde, ou de aumentar o custo para aquele indivíduo, uma vez que ele tem uma probabilidade maior de desenvolver uma doença no futuro. Então, é uma ferramenta, a inteligência artificial agrega muitos benefícios à população, mas deve ser tratada com muita responsabilidade. Olha, você que sintonizou agora aqui no Doutor Me Consulta, são 13 horas e 26 minutos, estamos ao vivo com o cardiologista Alisson Siqueira e a gente está falando sobre um tema muito comum hoje em dia, principalmente na especialidade dele, que é o uso da inteligência artificial na cardiologia moderna. A gente já falou aqui um pouquinho e aí surge, doutor, a questão do futuro da IA na cardiologia. E aí a gente estava falando da preocupação, né, dos planos de saúde. Exatamente. Medo de perder dinheiro, né, doutor? Como é que vai ficar? Quais são as tendências ou as inovações em inteligência artificial que você prevê, né, que se tornarão um padrão na cardiologia nos próximos, digamos, de 5 a 10 anos? Hélio, certamente dentro dos exames de imagem na cardiologia é o maior avanço, né? Tanto da parte da ecocardiografia, quanto na parte da tomografia, da ressonância cardíaca e também da cardiologia intervencionista invasiva, que é o popular cateterismo, aonde através da reconstrução de imagens pode-se inferir se é necessário implantar um novo stent naquela região ou não. Esses casos duvidosos, a inteligência artificial elimina muito essas dúvidas do nosso dia a dia, poupando recursos, né, e permitindo com que esse paciente ele receba uma medicina mais individualizada ao seu caso. Existem áreas ainda da cardiologia que ainda enfrentam barreiras, doutor, para incorporar, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial? E como essas áreas elas vão poder superar isso? Porque a tendência né? Enfim. Eu acho que o profissional que não se ater às novas tecnologias não é um profissional que vai ficar para trás. Porque esse profissional na cardiologia, eu posso te dizer que talvez ele não exista. Já não existe cardiologia sem inteligência artificial já há muitos anos. Talvez seja a especialidade médica que mais utilize tecnologia no seu dia a dia, né? Todos os dispositivos Holter, Mapa, são dispositivos de monitoramento remoto do eletro do paciente, da pressão arterial, né? No futuro, nós poderemos modificar a programação de marca-passo dos pacientes à distância por telemetria com o uso da internet, que é uma área também que é muito avançada. Os dispositivos de marca-passo cada vez estão ficando menores e menores. Hoje tem dispositivo de marca-passo que é do tamanho de uma tampa de caneta. Seria muito bom se daqui a um tempo, né, a gente está vendo tanto o Elon Musk aí no Tesla promovendo tantos aprimoramentos cada vez mais, né, doutor, trazendo novas tecnologias. Daqui a um pouco a gente vira robô, né? Já pensou? Não. Esse homem biônico aí está mais próximo a cada dia. Foi agora, recentemente, aí, toda a mídia mostrou o coração biônico aí, que levou uma sobrevida de 100 dias até que a pessoa pudesse aguardar o transplante definitivo de um coração de um doador. Então, cada dia que passa, esse homem biônico tem chegado, né? Tá mais perto da gente. Só que nós temos que ter toda esse cuidado no tratamento de dados, para que isso não seja fruto de discriminação dentro da nossa sociedade. Isso é o mais importante, a responsabilidade do tratamento desses dados. Doutor, nas nossas reflexões finais, na sua opinião, quais são os limites da inteligência artificial na prática da sua especialidade? Na cardiologia não há limites, né? Como toda a área médica está em constante evolução,
né? Nós utilizamos parte já dessa inteligência artificial e aguardamos ansiosamente as novas evoluções, a diminuição do tamanho desses dispositivos, de forma que tragam mais conforto aos nossos pacientes. E a maior preocupação, como já dito anteriormente, é a segurança e o tratamento de dados, para que essa nova forma de tecnologia da inteligência artificial, ela venha trazer benefício a todos e não funcione como uma ferramenta de discriminação entre quem pode ter acesso ou não aos serviços de saúde. É isso. E tudo que for pro bem do paciente, né, doutor, para que ele viva mais, cada vez mais, o senhor vai poder utilizar, né, doutor? Claro, e o nosso objetivo é esse, né? o nosso objetivo principal é primum non nocere. Primeiramente, não fazer mal ao paciente. Esse é o objetivo da medicina sempre. Bom, que conselhos então, doutor, o senhor daria para os pacientes sobre o uso da inteligência artificial em seus cuidados com a saúde? Gente, não tenham medo, não tenham preconceito, veio para ficar. Temos que ter muito cuidado com os dados que serão pesquisados, porque dados não tão confiáveis levam a respostas não confiáveis. Então, o ChatGPT não tem todas as respostas possíveis, porque algumas informações ali não foram tão confiáveis e inseridas, assim como o nosso antigo Google, né? Então sempre procure o seu profissional de confiança, tudo, né? Mas sempre dê aquela estudada antes, sempre busque lá no ChatGPT, no Google, né? Para que você leve dúvidas de forma precisa e apurada e que o seu profissional possa, junto com você, estabelecer um melhor tratamento, uma medicina individualizada a cada pessoa. É isso. Olha, doutor, quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta. Quero o senhor mais vezes aqui com a gente. Conte conosco. A gente falar sobre outros temas. Tem muito tema que a gente pode estar falando aqui, né, doutor? Muita coisa. Tem bastante Esse mundo coisa. da cardiologia, né, não é só o coração, é todo o nosso sistema cardiovascular para a gente poder percorrer aí no nosso corpo e poder debater aqui. Pronto. Olha, você então vai ficando com uma musiquinha, apoio cultural agora, e a gente volta bem rapidinho, tá bom? Não sai daí.